Oi, pessoal. Só por essa abertura, onde eu compartilho algum dos meus antepassados aí com vocês, já deu para perceber que eu estava assim bastante reflexivo nesse sentido. Talvez por ter sido o aniversário da minha avó materna, que teria completado 123 aninhos, sendo que era minha avó caçula, e isso daí acabou me fazendo rever assim uma série de questões. Eu tenho dois pais, quatro avós, oito bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós. E a gente começa a perceber que o lapso de tempo para isso é bastante pequeno, se a gente for levar em consideração mais ou menos quatro gerações para cada século. Ou seja, quem sou realmente eu? Eu sou a mistura de todos esses seres. Pessoas que eu nem imagino, pessoas que eu não tenho ideia, pessoas que elas são meramente, às vezes, lembradas por uma ou outra frase dentro de uma história, mas que na verdade eu não sei quem elas realmente foram. Por outro lado, eu trago dentro de mim a somatória de todas essas experiências, todos esses sofrimentos, todas essas guerras, todos esses questionamentos, talvez, que eles tiveram. A gente não faz nem ideia de onde a gente vem. E acaba sendo bastante difícil a gente dizer assim, eu sou de uma linhagem ou eu sou de outra, levando apenas o sobrenome em questão, já que o sobrenome ele é uma espécie de mantra que a gente traz, mas esses sobrenomes eles vão mudando com o passar do tempo, através das gerações, eles vão, na verdade, cedendo o lugar uns aos outros. É como se cada sobrenome, sendo uma espécie de mantra, ele designasse um karma coletivo daquele grupo, e todas aquelas pessoas que estão naquele grupo, de uma certa maneira, acabam tendo uma similaridade com aquela frequência sonora que esse nome representa. Talvez no momento em que a gente nasça, de certa maneira, a gente acabe sendo atraído por aquele som associado à família, já que nós somos apenas vibração sonora quando a gente chega lá no outro plano. Então a gente sempre vai procurar um som, ou vai procurar uma vibração que seja sincrônica com o estágio anterior, ou o estágio onde a gente parou na nossa existência antes dessa daqui. O que acaba acontecendo então desse modo, essa família, esse núcleo familiar, ele vai consistir a base daquilo que a gente deve realizar. Ele vai ser como se fosse a continuidade do nosso processo. Quando a gente começa a estudar astrologia e a gente vai ver então a cauda do dragão, a gente vai ver o Quirón, a gente vai ver os planetas retrógrados, e a gente percebe então que, curiosamente, a nossa história familiar, os nossos antepassados,
acabaram, de uma certa maneira, sendo responsáveis por firmar aqueles valores na nossa estrutura psíquica ou na nossa estrutura espiritual, para que a gente possa ter continuidade dentro do nosso processo. Isso acaba sendo bastante interessante para a gente perceber. Dentre os mandamentos que nos foram deixados lá no início da raça ariana, pelo Manu primordial, existe um deles que diz o seguinte: honrar pai e mãe em primeiro lugar, e seus ascendentes e descendentes é honrar ao grande Senhor como pai de todas as criaturas humanas ou terrenas. Quando a gente pega o texto dos mandamentos, a gente talvez ache que eles sejam bastante simplistas, mas poucas vezes a gente para pensar no espírito que está por trás daquelas simples palavras que nós vemos. E em relação a essa questão dos antepassados, dos ascendentes e dos descendentes, nós percebemos que existe algo que seja muito mais profundo do que simplesmente a gente dever obediência, e significando que o simples fato de obedecer já implica que a gente esteja honrando essas pessoas de uma certa maneira. Ou seja, existe algo muito mais profundo por trás de tudo isso. O que acaba sendo interessante é que a gente percebe então que em muitas culturas existe essa questão associada aos antepassados. Não só pelo fato deles, de uma certa maneira, nos trazerem a estrutura daquilo que somos, mas também como modo de, talvez, dentro dessa nossa existência, a gente compreender que a partir do momento em que nós estamos resolvendo os nossos conflitos, que talvez foram herdados deles, na verdade, quando nós fazemos isso, nós, além de estarmos nos libertando, nós estamos libertando-os de certa forma também. Existe um pensamento bastante interessante que diz que nós somos o céu dos nossos antepassados. Ou seja, eles depositam em nós todas as suas esperanças de uma certa maneira, para que nós, através do processo evolutivo e através do processo espiritual, possamos concluir, talvez, aquelas questões que eles acabaram deixando pendentes durante a sua passagem aqui pela Terra. Ou seja, quando a gente então está, de uma certa maneira, praticando um culto, entre aspas, nesse sentido, desse modo nós estaríamos nos conectando com eles. Mas não do modo simplista, imediatista, talvez simplesmente a gente pegar um retrato, acender uma vela ou coisas desse tipo, mas na verdade o que estaria por trás desses cultos seria realmente a gente entrar na essência que eles acabam representando, que os nossos antepassados nos trazem. Quando a gente estuda Feng Shui, a gente vai perceber então, curiosamente, dentro daquele paquá que tem lá as 8 direções, etc., a primeira entrada, que é aquela que está na parte de baixo do paquá, ela representa o momento do nosso nascimento. E logo à esquerda, nós temos um ponto que é dedicado aos ancestrais, onde a nossa cultura ocidental acabou designando as questões de religião e etc., né? O que acaba não sendo tão errado, mas ali estão aqueles que nos receberam aqui nesse plano. E quando a gente associa então a imagem deles à questão religiosa, a gente vai dizer assim: olha, eles estão para nos religar. Mas religar a quê? Religar a um princípio, talvez, que a gente acabe não sabendo direito onde está, algo que precisa ser redimido, ou religar a continuidade que a nossa alma precisa para que ela possa continuar o seu processo evolutivo aqui nesse plano. Dentro disso, o que acaba sendo bastante interessante é que a justificativa que os orientais acabam nos dando nesse sentido nos diz o seguinte, que quanto mais distante for o nosso antepassado, mais perto de Deus ele está. A gente pensando assim em termos bíblicos, né?
talvez o nosso antepassado comum fosse Adão. Então, ou seja, né, a partir desse homem primordial que foi a primeira emanação de Deus, e dessa mulher primordial também, é que acabaram surgindo todos os seres que compõem a humanidade. Ou seja, fatalmente, então, esse elemento ou essa figura desse ancestral comum seria aquele que teria a capacidade de nos ligar verdadeiramente ao grande Pai Criador e ao princípio de todas as coisas. O que acaba sendo interessante dentro de tudo isso é que conforme a gente vai percebendo, então, o número de antepassados que eles vão aumentando com o passar do tempo, nós vamos percebendo, então, que vai chegar um momento em que praticamente toda a população de um período, na verdade, seria composta pelos nossos antepassados. E aí o que acaba sendo interessante é que cada um de nós, então, acabaríamos percebendo que somos partes de uma mesma família, já que temos todos a mesma ascendência. Ou seja, dentro dessa questão, nos veríamos todos como humanidade realmente, com um resgate a ser feito, e não especificamente pessoas isoladas desse conjunto. O que estaria, de certo modo, nos conectando ao todo novamente. Quando a gente começa a perceber isso, então, e a gente começa a olhar tudo dentro desse aspecto mais cósmico, mais coletivo e mais planetário, nós percebemos então que a humanidade como um todo é uma grande emanação divina. E a partir do momento em que nós nos conectamos com essa ideia, nós estamos conseguindo dar um grande salto, já que, conforme eu disse anteriormente, cada um de nós representa um resgate de pendências que talvez não foram resolvidas pelas gerações que nos precederam, e a partir do momento em que nós estamos imbuídos de resolver, compreender ou resgatar essas questões, nós estaríamos libertando esses nossos ancestrais. E pensando em termos de humanidade, então, o trabalho que cada um de nós faz em busca da espiritualidade, em busca do autoconhecimento, em busca do crescimento, e tendo em vista que, de uma certa maneira, somos descendentes de toda a população de um determinado momento aqui na Terra, percebemos então a grande importância que cada um de nós temos ao realizar esse trabalho, ao realizar esse resgate interior. Ou seja, dessa maneira estaríamos honrando a nossa ancestralidade e, ao mesmo tempo que realizamos esses resgates ou esse processo de libertação que está associado a eles, estaremos honrando aos nossos descendentes, que significam o divino que existe dentro de nós, já que o divino está relacionado principalmente às gerações vindouras, que representam o futuro, que representam aquilo que há de vir. Por isso, Cristo talvez dizia: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente compreende então que existe um trabalho bastante importante a ser feito nesse sentido, que muitas vezes talvez a gente não perceba, mas a partir do momento em que a gente começa a se dar conta disso, nós percebemos sim a grande importância, como eu já disse, que repousa nas mãos de cada um de nós no tocante ao papel da humanidade como um todo. Nos mapas astrais, a gente vai perceber isso basicamente através da figura do planeta Saturno, já que o planeta Saturno ele vai representar as regras, de uma certa maneira, do nosso núcleo familiar e o modo como elas acabaram agindo na nossa estrutura. Por outro lado, quando esse planeta ele está retrógrado, ele acaba nos trazendo a necessidade de revisões profundas nesse sentido. Ele está nos apontando que vidas e vidas e gerações sucessivas, aquela questão acabou passando de um modo pendente, mas que, porém, agora nesta vida,
chegou o momento de ser resgatada. E então, sim, a gente vai ter talvez duras provas, duras dificuldades para atravessar, para que a gente possa aprender aquela lição que está sendo cobrada nesse momento, para que a gente possa talvez virar uma página no nosso processo evolutivo e a gente possa caminhar em novas direções, já libertos de determinados padrões que já não fazem mais sentido e que por isso mesmo precisam ser superados. E como tudo isso já está associado também ao signo de Capricórnio, onde Plutão atualmente está passando, a gente percebe então que as questões ligadas às ancestralidades, ligadas às constelações familiares e coisas desse tipo, acabaram nos trazendo muitos questionamentos, muitas novas técnicas que acabaram nos dando a oportunidade de revisar essas questões e de fazer os chamados resgates nesse sentido. Porque não é possível a gente adentrar o novo sem que tenha resolvido as questões do velho. Não é possível a gente trocar de roupa sem que a gente tenha que tomar banho primeiro. E também não é possível a gente crescer espiritualmente sem que a gente volte-se para trás e a gente faça esse resgate das nossas raízes. Já que uma árvore, para crescer, ela precisa necessariamente aprofundar-se nesse sentido. Porque se a gente pensar apenas em nós, ou em nossa busca, em nosso crescimento espiritual, egoisticamente, sem levar essa questão em consideração, vai chegar um ponto que nós não conseguiremos avançar, porque questões relativas a pendências kármicas das nossas famílias, talvez, da nossa ancestralidade, que acaba, como a gente já disse, chegando num determinado momento a toda a questão humana, acaba surgindo como um obstáculo a ser superado. Daí aquela questão, não dá para a gente evoluir sozinho, já que, de um certo modo, nós estamos atrelados a toda a humanidade. E sem que aceitemos fazer esse trabalho, nós não chegaremos nunca a lugar algum. Quando a gente vê os trânsitos ligados ao planeta Plutão, nós percebemos isso nitidamente, principalmente nesse último trânsito que nós estamos terminando, que acabou sendo bastante acelerado da pandemia para cá e que está nos fazendo ver o passado com outros olhos. E muitas vezes a gente perceber meio que horrorizados de que coisas que talvez a gente tolerasse num determinado momento da nossa vida, agora elas estão gritando, elas estão se transformando em questões intoleráveis. Coisa que a gente vê claramente quando a gente se refere ao mundo externo, quando a gente se refere à política, quando a gente se refere a comportamentos em geral, que eles sempre estiveram lá, mas muitas vezes nós éramos indiferentes perante tudo isso, e agora existem muitas coisas que a gente já não aceita, que a gente está inconformado, que a gente desejaria mudar, talvez urgentemente, mas nos sentimos de mãos atadas para fazer sozinhos esse tipo de trabalho. O que acaba, de uma certa maneira, nos levando à necessidade ou à busca de outras pessoas que pensem como a gente, que sintam como a gente, que percebam como a gente, independente dos nossos laços sanguíneos. E aí então nós percebemos que está acontecendo um embrião, desta vez mais relacionado a uma família mais espiritual, onde o que está sendo levado em conta não é apenas o DNA ou a ascendência, mas sim os aspectos de alma que unem aquelas pessoas. Quando a gente vê os álbuns de fotografia do passado e a gente vê aquelas pessoas felizes, bem vestidas e etc., talvez a gente fique com uma ideia bastante idealizada de que o passado teria sido muito melhor do que o presente. Mas o que a gente não percebe
as questões ligadas às dores, aos sofrimentos, as mentalidades atrasadas, as visões tacanhas de mundo, de humanidade, e perceber que por trás daquele cenário talvez bonito para muitos, existiam pessoas vivendo numa realidade bastante dura, onde as guerras, perdas, morte e sofrimento fazia parte do cotidiano de todas elas. E que, de certa maneira, foram o preço alto que esses seres, essas pessoas, elas precisaram pagar para que a gente chegasse até o estágio onde nós chegamos. Porém, esse preço, essa dureza, esses sofrimentos todos, eles acabaram sendo passados para nós, talvez de um modo inconsciente, através do convívio com as pessoas que fizeram parte dessas gerações que nos antecederam e que, de certa maneira, acabaram nos transmitindo de um modo subjetivo suas dores, suas tristezas, seus medos, suas inquietações, para que através de nós, através do nosso trabalho, do nosso crescimento espiritual, seja possível, de certo modo, redimi-las. E aí então, todas essas dores, todos esses sofrimentos, todas essas dificuldades terão valido a pena. E a humanidade, de certo modo, tenha garantida a sua possibilidade de avançar em direção ao futuro, que nada mais é que o passado de onde viemos, que é o ponto de onde saímos e para onde todos teremos que voltar. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.